gente temos que abraçar o nosso filho do jeito que ele é. Seja homossexual, seja lésbica, seja o que for. A gente temos que abraçar a ideia e trazer pra gente, né? Como eu vi uma mensagem, uma vez que eu fui para da gay, dizer, vamos sair do armário, né? Família, bora sair do armário, junto com nossos filhos, né? Porque o que a gente não pode é desprezar, botar pra fora, porque eu acho que seja ser pior, né? Estamos de volta com o nosso Zona Multi-Infância. E para continuar nosso papo, temos hoje a presença ilustre de nós mesmos, maravilhosos. Vocês acham que vocês foram muito intimidados, né, na época de escola e tal, e talvez isso reverbere em alguma coisa da vida de vocês hoje? E como é que vocês poderiam falar isso pra gente? Eu vou começar falando, porque acho que aquela esse assunto... que sempre... né, sou a primeira! A primeira, porque esse assunto assim, realmente é um assunto que me toca assim, muito forte, porque eu acho que... Eu sempre fui uma criança muito tímida. E a gente pode, enfim, né, dizer que a timidez ela é por N motivos, né? Mas um dos motivos que eu acho que ocasionou, assim, a minha timidez é a questão do bullying nesse sentido de, realmente, de repressão. Aí a gente vai falar da escola, né, em questão realmente, mas assim, em todos os ambientes, né? E aí, por exemplo, sei lá, vou citar exemplos de quando eu tinha que desviar caminhos que eu tinha de fazer para a escola, eu ia para um caminho mais longo, porque eu sabia que sempre naquele horário tinha um grupo de menininhos que sempre iam falar bicha, viado, baitola, um monte dessas coisas que todas já sabem. E não só falar, mas às vezes até, enfim, jogar pedras, e isso é uma coisa muito comum e ainda é muito comum, né, a gente sabe. E com certeza isso reverberou na minha timidez, em como eu me comportava nos lugares, em como eu me socializava, né? Tanto é que até hoje eu sou uma pessoa muito retraída e, como tu falou do teatro, né, o teatro me ajudou muito nesse sentido, assim, de realmente eu começar a me expressar melhor, né, do que antes. E também outra questão que eu acho que cola totalmente assim com o bullying é a questão que eu cresci numa religião, né? Eu cresci dentro de uma igreja, numa família religiosa. Então, o bullying era em todo momento, assim. Pelo lado da igreja, com certeza. Quando eu ia para a igreja, eu lembro de quantas vezes, quando eu era menor, eu era um pouco mais clarinho do que eu sou hoje. Então, tinha uma coisa que eu lembro muito bem, assim, de que tinha uma pessoa em específico, uma menina, que ela sempre falava, ela me olhava muito estranho. Ela sempre olhava muito estranho pra mim, assim, tipo... E ela teve um dia muito engraçado que ela chegou e falou assim pra mim: ai, tua unha tá tão bonita. Como que tu faz pra deixar ela assim tão rosa? E eu, tipo, é só minha unha, ela tá normal, eu não pintei nem nada. E, tipo, essas coisas que aí vai... Que você, enfim, ela não deixou explícito o que ela quis dizer, mas... Isso tá Tá só vai, cara, né? só dentro de você, só vai causando mais... enfim, você não consegue entender, né, o que tá se passando, enfim, é uma... Eu super regulava a forma como eu andava, o que eu vestia, a minha forma de agir nos espaços. Tipo, se eu tava na escola e era hora do intervalo e eu queria ir no banheiro, eu não ia no banheiro, porque na minha escola tinha um corredor, e para eu chegar ao banheiro eu tinha que passar pelo corredor. E os meninos ficavam no corredor, nas duas paredes, e eu me sentia intimidada em passar por ali, sabendo que eu ia ser alvo de piadas, de que eles iam falar alguma coisa, de que iam tirar uma brincadeira mais séria, de tipo, de bater, como muitas vezes eu vi outras pessoas sendo agredidas nesses espaços. Então, tipo, eu sempre me poupei muito de participar ativamente de muitas coisas, por esse trauma que eu sofri na infância, sabe? Eu meio que me excluí de diversos tipos de socialização, me impedi de viver várias experiências que podiam ter acontecido por esse medo de expressar quem eu era genuinamente. As agressões que eu me lembro muito, assim, na minha escola, elas estão atreladas também à LGBT, à minha realidade enquanto uma pessoa LGBTI+, mas principalmente também por causa de eu ser uma pessoa negra. Era muito atrelado, assim. Era o meu cabelo, eram os meus traços. Era uma cobrança do que as pessoas entendem como o que viria a ser um homem negro, né? Que não era um homem negro, não sou um homem negro. Mas era muito essas cobranças de masculinidade, era muito o rolê do afeto também, de ser preterida, tanto por causa de ser LGBTI+, quanto por causa de ser uma pessoa negra e, enfim, usar meu cabelo como eu queria e, enfim, não esconder isso, né, de alguma forma. Então, eu lembro como eu tinha falado, eu andava muito com meninas e tal, e eu lembro da coordenadora da minha escola, com um apito. Ela tinha um apito, assim, na hora do recreio, ela chegava apitando. E era aqueles apitos de ferro, assim, que fazia... todo mundo, o ouvido doía, assim.
E dela ter apitado isso em mim, assim, porque eu tava com as meninas e tal. Bem um rolê, como você tinha falado, de separar, né? De me mandar pra sala, enfim. Era uma realidade muito foda de você pensar que a maioria das crianças também eram negras ali, mas que toda essa carga de racismo vem junto, né, assim. E que pesava mais pro viado, né? Para as crianças hétero e negras não era a mesma coisa, assim. E é tão louco que a escola, que é justamente o seu espaço de formação, o espaço que devia ser de acolhimento, de formação de você como cidadão, se torna muitas vezes o espaço mais abusivo, Exatamente. né? Para crianças LGBTs e mais. E a gente vê tantos casos de crianças que entram em depressões, crianças que se suicidam, porque elas simplesmente não são compreendidas. Exatamente. Porque Inclusive simplesmente pela essa própria onda de família. ódio não é discutida, não é falada, não é tomada como prioridade, pô, Exatamente. de políticas públicas e da escola. E a gente tem que lembrar também que a escola sozinha ela não vai fazer nada. Porque a discussão sobre gênero e sexualidade, ela tá aí posta na sociedade. E se discute tanto, a gente vai ter ou não vai ter discussão de gênero e sexualidade nas escolas. Mas se a família não discutir isso em casa, se a família não preparar a criança para isso, a escola não vai fazer nada sozinha. Tem que ser um trabalho em conjunto da família com a escola. Eu acho isso importantíssimo. E além da questão da educação, também tem a questão familiar, que é bem mais complexa. Porque, na verdade, as pessoas já têm uma perspectiva pré-definida. Ou seja, elas sabem seu sexo biológico e, a partir daí, elas já pré-definem o que deveria ser a sua orientação sexual. Ou seja, você não nasce uma criança e não tem aquela ideia, eu quero que o meu filho ou filha seja feliz da forma que vier. Não, você nasce para suprir uma expectativa. Uma expectativa, que essa expectativa é, se você for mulher, você ser a mulher que a sociedade quer que você tem que ser. Se você for homem, você tem que ser hétero, da forma que a sociedade quer que você seja. E esses tipos de caixinhas e opressões vão meio que amarrando a gente e dificultando a nossa relação familiar. E dificultando a nossa... A gente tem esse nosso campo que é muito importante, que é a educação, que é a escola, e o outro campo de formação que é essencial, que é a família. E esses dois elementos, que deveriam ser o que dão base psicológica e afetiva para as crianças LGBTs, falham nessas duas coisas. Diante de tudo isso que a gente conversou aqui, das coisas que a gente percebe que a gente, enquanto crianças, sofremos, né, enquanto crianças LGBTI+, o que é que vocês acham que a gente poderia fazer para que outras crianças não sofressem as mesmas coisas que a gente sofreu? Ou até outras coisas piores? Educação sexual. Exato. Esse é um tema que eu acho até louco. Em 2018, a gente está defendendo educação sexual nas escolas como se... E tem galera que ainda é contra. Pois é. Eu não consigo compreender. É bom tu falar sobre isso porque eu me lembro de um argumento que se usa muito, que não deve ter educação sexual nas escolas, gênero e sexualidade, porque estão querendo induzir nossos filhos e filhas a serem gays, lésbicas e travestis e tal. Sendo que eu vou usar a minha experiência. A minha vida inteira, os meus exemplos na escola, em casa, foram heterossexuais. E nem por isso hoje eu sou heterossexual. Então eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que tem a ver da gente conversar sobre nós mesmos, nos entendermos e a partir daí construir uma sociedade menos doente. Eu acho que a educação é a base para a gente fomentar qualquer tipo de alteração de qualquer gênero. E quando a gente está falando sobre sexualidade e aceitação, tende a levar isso para um lado muito pessoal, mas eu concordo sim que a vertente institucional da educação é muito importante. Eu acho que se a gente tivesse institucionalizado ideias de amor, de respeito, de compreensão e não tivesse dando tanto espaço a ideais relacionados à violência, a ódio, se a gente não tivesse passando isso para as crianças, para as pessoas, através de vários cenários institucionais, a gente poderia sim, talvez, melhorar a infância de outras pessoas. A gente precisa de políticas públicas também, né? Que assegure nossos direitos, né? Que faça com que a gente realmente tenha uma cidadania ampliada e reconhecida. No mínimo, ter a quem recorrer, né? Exato. Quando acontecer uma opressão, no mínimo você tem um lugar que você vai e não duvida do que você está falando, né? Porque para acabar com tudo isso que está errado, só pelo fim do patriarcado. Morre, caralho. É exatamente isso, tem a ver com a perspectiva de se entender.
Exato. Nós nascemos dessa forma. E uma educação sexual devida, assim, ela só irá favorecer a todo mundo, sabe? Você vai ter... A educação sexual não é para você falar sobre sexo na escola. A educação sexual é para você tratar sobre sexualidade. E sexualidade todo mundo tem. Até as pessoas assexuais têm sexualidade porque essa é a definição sexual deles, sabe? É complicado, né? É como se as coisas fossem um tabu. O sexo é um tabu. Falar sobre sexualidade é um tabu. E aí cria-se um bicho de 7 cabeças e aí você cobre ele com várias coisas e você encobre e você tenta esconder e não se fala sobre isso, como se no tempo certo eles vão saber, no tempo certo as pessoas vão aprender. E aí como é que se aprende isso? Qual é o papel realmente das instituições? E aí eu falo das instituições que recebem subsídios de dinheiro público para pensar essa formação dos indivíduos sociais, entendeu? E isso vai acontecer, só que se não for nas escolas vai ser com o quê? Com site pornô? É esse tipo de sexualidade que a gente quer que é totalmente carregado de preconceitos de e de opressões, de machismo. Porque as pessoas não tendo acesso a essas informações, elas vão buscar em outro lugar. O que a gente queria aqui é uma forma mais educativa mesmo, uma forma mais igualitária, mais justa, menos homofóbica, menos LGBTfóbica, de se ensinar. E atrelado a isso, uma desconstrução tanto desses tabus quanto desses preconceitos, porque não é só entender quem você é, mas como você tem que tratar as outras pessoas. Exatamente. Ninguém quer viver numa sociedade sendo oprimido com medo de sair na rua e levar um tapa e apanhar e ser xingado por ser a pessoa que ela é, por ter nascido desse jeito. Então, eu acho que atrelado a essas políticas de ensino e de aceitação, a gente tem que pensar realmente o respeito, porque, tipo, senão as coisas se perdem. E a educação sexual, que ela perpassa por vários aspectos da nossa convivência como comunidade, como sociedade, o bem geral tem que estar atrelado com a família, que era aquilo que a gente estava falando. A família tem que ser a base de apoio para as crianças LGBTs, porque a família tem que dar o apoio, o suporte, o conforto que essas crianças podem não encontrar na rua, na sociedade. Ou seja, não sejam famílias de crianças LGBTs, não sejam aqueles que julgam que oprimem também. Seja um porto seguro. Seja um porto seguro. É muito importante. É isso, gente. A discussão tava ficando boa, mas tá chegando a hora de dar tchau. E eu tenho uma dica pra vocês. Corram lá no canal no YouTube da TV Universitária e confiram todos os programas que já foram ao ar, tá? É isso. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Bye.